a vocação pastoral, ou, para mim, além da vocação pastoral, você tem uma vocação para mestre, né? Obviamente que você é um mestre. Quando é que isso brota em você? Como é que isso aconteceu? Qual foi o ambiente, enfim, que trouxe a você o que acabou fazendo de você quem você é também? Então, hoje eu vejo isso de uma forma diferente como eu sentia na época, né? Que eu fiz primeiro teologia e, para quem conhece em São Paulo, né, a Faculdade Teológica Batista fica nos fundos do Colégio Batista, que era mais conhecido, e atravessando a rua está a PUC de São Paulo. E lá na PUC se tem um curso muito bom de psicologia. Então, como eu estava lá estudando e meu pai ainda me sustentava, o curso de teologia era noturno, aí eu pensei, bom, podia fazer psicologia para ajudar no pastorado. Então, eu já tinha a ideia de chamado, de ser pastor, e realmente, quando eu fui para o terceiro ano, eu passei lá no vestibular, lá na PUC, e comecei o primeiro ano de psicologia. Então, foram 2 anos fazendo os 2 cursos, e depois ainda continuou a psicologia até terminar. Hoje, eu percebo que toda essa caminhada, né, foi também influenciada pelo jeito como eu aprendi Deus através da minha igreja, assim, mais séria, mais rígida, mais com cuidado de não errar, né, que deixa a gente sempre com um certo medo. Eu atendia um apelo para quem quisesse se dedicar a servir a Deus quando eu tinha 14, 15 anos, mais ou menos. E aí a pessoa também, o pastor que fez o apelo, naquela época, na verdade, se você quisesse servir a Deus, praticamente essas eram as 2 opções, ou você ia ser pastor ou você ia ser missionário. A igreja não enxergava muito outro jeito de servir a Deus. Para vocês terem uma ideia, assim, crente não podia ser jogador de futebol. Eu tive um tio que queria ser, mas não podia, não pôde. O pai dele era líder, meu avô era, assim, os batistas alemães, o pastor não é o presidente da igreja, o presidente é um leigo, né? E o meu avô era esse presidente da igreja, depois meu pai sucedeu ele. E isso é interessante porque meu pai também achou que talvez devesse ser pastor. Ele chegou a ir para o Seminário Batista lá no Rio de Janeiro. E, assim, no primeiro semestre ele percebeu que não era isso para ele. Voltou lá para Panambi e foi trabalhar secularmente e participou bastante na igreja, né? Liderou muitas coisas lá, inclusive regeu o coral de lá. Mas então quando eu aceitei esse apelo de me dedicar, para mim, bom, então é isso, e uma questão da vida já estava respondida. O que você vai ser quando crescer? Vou ser pastor. E eu ia muito bem na escola. E eu lembro o professor até lamentava, puxa, mas você podia fazer tanta coisa, você tem certeza, você vai fazer teologia? Não, me dediquei para Deus, vai ser isso e tudo, pensava, né? E, ok, vim fazer teologia, não existia ainda na época a faculdade Batista, um seminário lá no sul, só tinha em São Paulo, tinha no Rio de Janeiro, e vim então para São Paulo. Mas eu percebi que eu gosto também de ensinar, de fato.
E isso, então, isso que se falou em termos de mestre é algo que eu comecei a fazer, gostei também. Quanto a pastorado, foi um pouco mais difícil. Além disso, tinha o lado musical também. Então, minha primeira ocupação em São Paulo foi, ainda já como seminarista, no primeiro semestre, eu fui organista da Igreja Batista na Vila Brasilândia. Olha! Olha Pastor aí, Onesino, lá olha! Nascimento. Eles me acolheram muito bem, com muita Que legal! paciência com um garoto que acabou de chegar lá do interior. Comecei por lá, de lá depois fui para via ministro de música também, que era o pastor Marcílio de Oliveira, fui para a Igreja Batista do Ipiranga, onde o pastor titular era o Arthur Gonçalves, e ali é que eu comecei a prática como pastor, então fui ordenado lá depois, passei a pastorear os jovens, mais um outro amigo também era pastor lá, também do grupo dos alemães, o Alfredo Vondrasek, e essa foi assim a minha primeira experiência, e não foi muito fácil, talvez por conta da minha formação, né, eu acho que eu tinha algum lado assim que não gostava muito de regras, de tradições, né, que não tinha me feito lá muito bem, eu ainda não era muito consciente disso, e não fiquei muito tempo lá naquela igreja como pastor, e a partir dali, então, passei a ser mais membro de igreja e auxiliando em algumas coisas, até muito tempo depois voltei a ser pastor na igreja onde eu era membro, no Projeto Raiz, e também fiquei não muito tempo, acho que 2 anos talvez, havia uma equipe, né, uma pequena equipe pastoral onde eu participava, então eu me dizia por bastante tempo um pastor de ovelhas desgarradas, porque eu passei a dirigir o CPPC, né, um Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos, que não é uma igreja, mas ele funciona como um apoio, um abrigo para pessoas que não conseguem mais ficar nas igrejas tradicionais, mas continuam crendo em Jesus, continuam querendo servir, né, a Deus, e esse grupo que ficava, então, no terreno da psicologia ou da psiquiatria, tinha no CPPC um lugar que dava comunhão, tínhamos encontros, compartilhar, orações, além da parte acadêmica também. Então, eu fui, assim, dando aula, né? Dando aula, eu continuava nos seminários, também no seminário da Assembleia de Deus, seminário Betel, no centro de São Paulo, dei aula. Na própria Faculdade Batista, em Perdizes, também fiquei dando aula. E então ajudava assim, não como pastor típico de igreja, e hoje acho que eu entendo que tem mais a ver comigo, de fato. Júlio, Oi. Mais uma curiosidade, né, que surgiu aqui, embora não perguntasse. Pô, ele foi organista da Igreja Batista da Vila Brasilândia, uma igreja com maioria preta, né? Afrodescendente, né? Lá na periferia da Zona Norte, aqui, norte-oeste, noroeste até, né? Do nosso querido Onésimo e da minha história ali, partilhada. Ah, é? Você esteve lá também? Não fui de lá, mas a gente era da Igreja Batista de Vilazate, né? Então a gente transversava bastante ali. Houveram, inclusive, casamentos, né, de meninos e meninas, né, entre essas duas comunidades. Olha aí, obrigado.
Ok.